vou pedir para já passar o primeiro slide da pergunta. Muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade de ler esse livro, então vou explicar qual que é a proposta do fórum aqui e como será a condução. O discípulo radical apresenta 8 características do discipulado cristão, que são comumente esquecidas, mas ainda precisam ser levadas a sério. Inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Com um texto profundamente bíblico, tocante e de fácil leitura, Joe Stott mostra a essência do que significa ser um discípulo radical. Alguns desses tópicos já foram abordados nos nossos fóruns anteriores. Então nós separamos aqueles que ainda a gente não trabalhou de uma forma integral. Inconformismo. Eu gostaria de tratar com esse assunto, a questão de inconformismo, na questão de discipulado, e gostaria de abrir uma discussão aqui sobre este tema, que é extremamente relevante para os dias atuais e para a nossa igreja de liderança. Quero convidar o Maurício para estar abrindo. Eu queria rapidamente falar, Tiago, dessa questão do inconformismo, porque eu queria dar 2 exemplos bem breves que eu vivi, porque a gente tem uma igreja muito adequada ao status quo, né? A tradição da nossa igreja é uma tradição de conformidade, não de inconformismo. Principalmente quando a gente pensa na questão da injustiça, da miséria, da militância sociopolítica. 2 ilhas da África que eu estive visitando recentemente. Uma foi a ilha de Goré, em Dakar, no Senegal, de onde saíram 50 milhões aproximadamente de escravos para o Novo Mundo, comercializados. Tem um monumento que o Papa João Paulo II mandou erguer ali, pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos contra ele naquela ilha. E eu fui até o lugar justamente onde se comercializavam os escravos. A porta sem volta, né? Tem uma porta onde eles saíam para nunca mais voltar. E ali eles separavam as famílias. O pai ia para a América do Norte, a mãe ia para as Antilhas, as crianças iam para a América do Sul. Era de uma extrema crueldade, né? E o que chamou a atenção quando o guia nos falando foi que os escravos eram comercializados ali no andar de baixo. A gente conheceu a fortaleza, lá da ilha de Goré. E no andar de cima eram os senhores, dos donos do negócio, que comercializavam esses escravos, vendiam esses escravos. E eram cristãos brancos. Provavelmente estavam até louvando a Deus pelo êxito do seu negócio. Outra ilha que eu visitei logo em seguida foi a ilha de Robben Island, na cidade do Cabo, na África do Sul, onde o Mandela ficou preso 18 anos. E nós fomos visitar a ilha e o guia turístico era um ex-companheiro de Mandela, de cela. Nós conhecemos a cela onde ficou, conhecemos todo o trabalho, vimos a igreja ali da ilha, onde o pessoal ia congregar. E aí ele mostrou para a gente na parede um quadro, onde tinha uma placa dizendo como que deveria ser distribuída a ração de comida. De acordo com a cor da pele, é que era determinada a ração, o quanto que a pessoa ia ter de comida. Então, se era asiático, por exemplo, um prisioneiro asiático, ele tinha direito a pão, a uma ração, alguma coisa a mais. À medida que ia ficando mulato, até o negro, ia diminuindo a quantidade de ração a ser distribuída. E o negro mesmo não tinha direito a pão. Ele comia tipo um mingau. E aí esse prisioneiro, colega de Mandela, falou assim: porque eu e Mandela somos negros,
nós ficamos aqui nesse lugar 7 anos sem comer um pão. E nós ouvíamos, as pessoas que faziam isso conosco, nós ouvíamos eles orarem na capela, todo dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eram cristãos. Por que eu estou citando essas duas histórias chocantes? Para mostrar a capacidade que nós temos de não discernir o nosso próprio contexto e a nossa própria realidade. Às vezes até justificá-la pelas escrituras ou pela nossa visão de mundo, sem fazer uma análise crítica do nosso comportamento, sem fazer uma análise, um diálogo crítico com a realidade social. Essa geração olha para o apartheid e acha isso um absurdo. A geração seguinte olha para trás e denuncia os pecados da geração anterior, como a escravidão, como o apartheid. Mas a minha pergunta é, o que a próxima geração na América Latina vai denunciar da nossa geração como cristãos? Da incapacidade que a gente tem de se inconformar com o que está errado. E como a gente vai levando a vida sem perceber isso. Vai mantendo esse status quo, vai querendo ser abençoado. Nós somos o 4º país mais violento do mundo. Nós estamos entre os 10 mais desiguais socialmente. Será que a próxima geração vai dizer o que da nossa geração? Marca do discípulo radical: inconformismo. Ele tem que enxergar as coisas que ferem o caráter de Deus, que ferem a santidade de Deus, que desagradam a Deus, e denunciá-las, e trabalhar para que elas sejam transformadas. Foi isso que João Batista fez, e por isso morreu, e foi isso que os profetas todos fizeram. Profetas eram profundamente antenados, sintonizados com a sua realidade social. Não eram aqueles bicho grilo que viviam meio esquisito, não. Profeta, se fosse hoje, ia estar com a Bíblia numa mão, do outro o iPod, iPad, laptop, internet, sabendo tudo que está acontecendo. Eles conheciam o seu contexto, discerniam o que era contra a santidade e o caráter de Deus, denunciavam e trabalhavam para transformar. Todos os profetas na Bíblia eram assim. A igreja precisa reforçar a sua dimensão profética e de inconformismo com as coisas que acontecem na nossa geração, que muitas vezes nós não estamos enxergando, estamos achando até normal, como aqueles senhores de escravos na ilha de Goré, que tinham seus cultos, ou como aqueles administradores da ilha de Robben, e nem percebiam que estavam debaixo de um sistema iníquo, opressor, e que desagradava a Deus. Eu creio que uma das dificuldades que nós temos, à luz do que foi compartilhado aqui, né, uma das dificuldades talvez que a gente como igreja ainda tem de exercer essa condição inconformada, né, que é o que Paulo trata. Ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que não vos conformeis, né, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável, e não vos conformeis. Eu creio que há uma tendência da gente confundir, né, a inconformação ou a indignação com a insatisfação. Então a gente ainda faz muita revolução em cima da insatisfação, daquilo que eu não estou gostando, daquilo que não me atende, daquilo que não me satisfaz. Então, sem perceber, a gente está movido de uma carência, não de uma convicção. Então muitas vezes a gente só quer interferir naquilo que não nos atende. Então, naquilo que não nos atende, eu vou trabalhar uma insatisfação. Então, eu não tenho plenamente uma certeza do que pode ser trabalhado, afetado ou revelado. Eu só tenho um sentimento, uma impressão do que falta. Então, é comum, às vezes, a gente trabalhar em cima da falta e não da revelação. Quando Paulo fala de inconformidade, ele está falando a partir da revelação das misericórdias de Deus. Então, quando ele faz o apelo da inconformidade, ele não faz uma sugestão. Ele não faz um pedido de alguém carente.
ele traz uma direção, uma orientação que é quase imperativa, que é uma determinação, não é um convite, a partir de uma revelação absoluta daquilo que Deus já realizou. Então, Paulo leva lá, né, 11, praticamente a metade, ou um pouco mais da metade da carta aos Romanos, falando daquilo que é a insuficiência, daquilo que é a realidade humana e daquilo que é a obra de Deus em favor do homem, aquilo que é a oferta, aquilo que é a condição agora da natureza humana em Deus. O que nós somos, o que nós possuímos. Né? Um pouco antes dele falar desse rogos, ele fala lá daquilo que é a nossa condição como filhos de Deus e fala de uma sociedade, de uma criação, de um universo à nossa volta que está desesperado à espera de que os filhos de Deus se revelem. E muitas vezes a gente se mistura à sociedade nas suas insatisfações. Então, muitas vezes, aquilo que a igreja está propondo é apenas uma forma de atender à insatisfação humana e não uma forma de traduzir a revelação divina. Então, nós nos apresentamos junto com a sociedade diante de Deus para pedir soluções que nos atendam nas nossas carências. E como a gente é a parte crente do processo, a gente ocupa o primeiro lugar da fila. Como se Deus fosse nos satisfazer primeiro e depois as pessoas, morrendo de inveja, vão nos imitar nas nossas solicitações. Então, hoje, a forma de revolução que a igreja faz é uma revolução de despertar inveja dos incrédulos. Então, a gente acena para eles com um tipo de vida e diz, olha, eu achei o segredo de sensibilizar Deus primeiro, porque eu levanto de madrugada, faço jejum, faço vigília, canto o que Deus gosta e pronto. Agora você vai lá e faz a mesma coisa, quem sabe Deus te atende como me atendeu. E isso não transforma nada, porque isso não gera compromisso. Isso não altera nossas prioridades, pelo contrário, as confunde. Isso é tão forte que a forma de evangelismo que a gente faz hoje na sociedade é um evangelismo de vampirismo. A gente vai lá e vampiriza a sociedade. A gente saqueia a sociedade dos seus melhores elementos. Ora, em tese, quando você prega o evangelho, quem vai se converter são as melhores pessoas, ainda que fossem os piores cidadãos. Então, quem se converte é a melhor pessoa. Melhor pessoa não pelo que ela é como ser humano, mas pelo que ela representa agora como filho de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se eu tenho o pior elemento convertido, ele vai ser o elemento referente da sociedade. Mas em função da nossa necessidade como igreja, eu evangelizei por necessidade, porque agora eu vou pegar esse elemento que deveria ser o luzeiro da sociedade e vou trazer ele para trabalhar para a igreja, como se a igreja fosse a parte mais carente da sociedade. Então nós somos capazes de tirar 2 missionários de uma cadeia e largar os outros 99 presos lá. Ora, se a cadeia era insalubre, então era melhor ter tirado os 98 incrédulos e deixado os 2 crentes. Porque agora pelo menos eles vão ser crentes com alguma salubridade e presos. Porque se alguém pode enfrentar uma tranca, é um crente, não é um incrédulo. O incrédulo, além de ser incrédulo, vai ficar preso numa cadeia insalubre? Não, vamos deixar isso para os crentes. Amém? Porque nós não temos as necessidades que a sociedade tem. Então, a nossa inconformidade poderia, por exemplo, dizer que os nossos filhos vão para as piores escolas e os incrédulos vão para as melhores. Porque já pensou o cara, além de incrédulo, ter que frequentar uma escola ruim? É muito para o cara. Então, nós damos conta de uma escola ruim, porque nossas questões estão resolvidas. Então nós poderíamos, no mínimo, fazer uma revolução de ocupação. Nós ficamos com a parte pior da sociedade e deixamos a parte melhor para os incrédulos, pelo menos para melhorar a condição de saúde e educação, ou o que for. Amém, amados? Nós ocuparíamos os últimos lugares das filas e já seria uma revolução de inconformidade, uma vez que o nosso problema já está resolvido. A gente ouve um negócio desse, soa muito utópico, né? Ó, gente, eu estou aqui na frente, me põe lá atrás, para a glória de Deus. Em virtude do que a gente ouve, hoje o negócio desse cara é maluco, esse cara é um derrotado, mano. E o pior é que nós somos chamados para perder mesmo. Né? Aquele que perder a sua vida. A missão da igreja é ensinar o povo a perder. E a gente só fala em vitória. Vitória, 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 vitória. Por isso que quando a derrota chega, a pessoa se prostra, não consegue se levantar nunca mais. Hoje, eu costumo pregar
ganha, quem sabe perder. Até porque a gente não ganha sempre, ninguém ganha sempre. Estou falando com experiência própria, eu sou vascaíno. Tem autoridade ou não tem? Agora, o mesmo time que é vice, dentre os 34 times do Campeonato Brasileiro, então, o mesmo time que é vice constantemente, é o mesmo time que venceu os outros 32 clubes. Eu cheguei a segundo lugar, perdi para 1, mas venci 32. Pois é. Agora você vê que quem mais fala é palmeirense, que está na segunda divisão. Mas tudo bem, nós vascaínos somos misericordiosos. Não tem nenhum corintiano aqui dando palpite, mano. É assim mesmo. Os vascaínos, eles se enxergam, né? Vice, mas a gente se enxerga. Não dá para ganhar sempre, é questão de visão. É como eu tenho uma cicatriz na perna desse tamanho, acidente de moto em 1986. Aí eu posso olhar para essa cicatriz todo dia e falar assim, caramba, a gente corre risco de se machucar. Mas eu posso olhar para a mesma cicatriz e dizer, machucados saram. É questão de visão. A gente fala em conformismo, me vem à mente Daniel, capítulo 1, que tem uma mensagem interessante, que diz que foi no terceiro reinado de Joiaquim, que era rei de Judá, veio Nabucodonosor, que era de Babilônia, guerrear contra Judá, que era de Deus, e diz o versículo 2 que o Senhor entregou Jeoquim na mão de Nabucodonosor. Bom, estou em guerra com o meu inimigo. Opa, Deus se manifestou, já sei qual é o resultado. A vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Nada. Aí vem Jesus, vem Deus, pega o seu povo e entrega na mão do inimigo. Aí você fala assim, pô, que isso? Deus pirou, bebeu o que hoje? Não, são atos de Deus. Uma vez no cativeiro, o inimigo, Nabucodonosor, diz assim, arruma uns moleques aí no meio desses escravos aí, bonito, inteligente, e traga-os para o castelo e deles a comer o que eu como. Dê a eles o bom e o melhor. Se você puder dar de melhor para eles, dá. Aí o cara foi lá, entre eles estava Daniel e todo mundo. Ih, que bênção. Daniel falou assim, ó, eu não quero me contaminar com isso, me permite? Mas como, cara? Você está recebendo do melhor dessa terra. Você está sendo tirado da cauda para ser posto na cabeça. Deus está te honrando no lugar da escravidão. Eu não quero me contaminar com esse negócio. Aí eu costumo ver isso aqui com duas perspectivas. O primeiro versículo, Paulo, é Deus entrega seu povo ao inimigo. Parece uma maldição. Mas a origem disso que parece maldição, quem é? Deus. Então eu chamo de maldição bendita. Mas lá no cativeiro, os meninos são convidados a comerem o melhor. Mas qual a origem? Nabucodonosor, inimigo. É uma bênção maldita. Uma maldição bendita e uma bênção maldita. Porque a gente só pensa na coisa, mas não na origem. E Deus trabalha com intenções, cara. Então a gente está sempre atrás de vitória, 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 de modo que se a vitória chegou, dane-se o resto. Morram. Eu sou filho do rei. Eu me conformo com a prosperidade, me conformo com a vitória. Porque o discurso da igreja é só de vitória. Como a gente ouviu ontem, bom, se eu recebi o que preciso, sobrou água. Porque eu sou um discípulo de Jesus, estou inserido, estou vendo sedentos do meu lado. Então compartilhe. De modo que eu me torno um abençoado quando eu produzo bênção. Não é quando eu recebo a bênção. Bênção não é para ter a priori, é para ser. E o problema da igreja, por incrível que pareça, são as bênçãos, muitas, que elas têm recebido. Uma bênção que está se transformando em maldição. Porque a gente se conforma com a vitória, com a prosperidade, com a honraria. A gente acha que
é melhor testemunho ao Senhor mostrar o quanto eu estou recebendo do que pegar o que eu estou recebendo e compartilhar com quem não recebe nada. Veja, o meu Deus é generoso para dar, mas o meu Deus é também Deus que tira de mim egoísmo, de forma que eu possa compartilhar. Então acho que há muito mais honra para Deus quando eu me esvazio, quando eu empobreço, quando eu dou, do que quando eu ostento. Eu acho que a gente precisa repensar isso e não se conformar na prosperidade na qual nós estamos plantados. Ari, gostaria de tratar do assunto nessa questão, inconformismo, quanto ao discipulado. É um dos temas do livro. Um discípulo inconformado, um discípulo só pode ser inconformado e é inconformado consigo mesmo. A vitória do cristão é vencer-se a si mesmo. Não existe discípulo que não seja uma pessoa inconformada com o que é. Inconformada por não ser a cara de Jesus, a face de Jesus e ter o jeito de Jesus. Um sujeito que não é inconformado consigo não será inconformado com a injustiça, não será inconformado com a miséria, não será inconformado com nada, porque ele vai transformar isso para virar herói. E o princípio da fé cristã não é o heroísmo. O princípio da fé cristã é a cruz, é morrer. Então, um discípulo só é discípulo quem se tornou inconformado consigo mesmo. Quem diz acerca de si mesmo, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É aqui que começa o inconformismo do discípulo. O discípulo é, antes de tudo, um sujeito inconformado com o que é, um sujeito inconformado com o fato de não expressar Jesus Cristo como deveria, de não amar como Jesus Cristo ama, de não perdoar como Jesus Cristo perdoa, de não servir como Jesus Cristo serve. O maior exemplo de inconformismo que eu vi em termos de experiência ou de manifestação disso é uma história que eu soube sobre Francisco de Assis. Diz que o Francisco de Assis estava andando com os seus discípulos, eles já tinham um voto de pobreza, já viviam quase como mendigos. E aí o Francisco passou junto com seus alunos, ele passou por um homem em situação de rua. E aí o homem pediu algo para eles, pediu uma esmola. E eles não tinham mais nada, eles já tinham distribuído tudo. E aí o Francisco se lembrou da capa puída que ele estava vestindo. Era uma capa puída em cima de uma batina puída, que era como o pessoal do Francisco andava. E aí ele tirou a capa. Ele tirou a capa e colocou sobre o homem de rua. O homem agradeceu, abraçou e se abraçou para fugir do frio. E aí eles continuaram andando e de repente o Francisco caiu de joelhos em prantos. Aí ele caiu de joelhos em prantos, os discípulos o cercaram e disseram: "O que está vendo, mestre? O que está vendo?" E ele disse: "Eu me orgulhei de ter dado a capa." Isso é inconformismo para um discipulado, para um discípulo. Eu me orgulhei de ter dado a capa. Eu me orgulhei de ter feito isso, de ter dito aquilo. Então, o inconformismo do discípulo é um inconformismo consigo mesmo. É isso que faz o discípulo não julgar. O que é que faz um discípulo de Jesus não julgar? Essa profunda consciência que o discípulo de Jesus tem de que está aquém do que deveria ser. Que vive aquém do que deveria viver.
que está aquém do que tem como missão. E isso o mantém humilde. E o mantém manso. Faz ele repartir tudo. Porque o meu maior medo, e o maior medo de que todos os discípulos têm de ter, é o de se comparar com os maus. Porque aí eles se comparam com os maus, a gente se compara com os maus, e tem muitos maus por aí. Maus pastores, maus pregadores, maus irmãos, maus um bocado de coisa. E aí você se compara com os maus, e você, sem se dar conta, você começa a dizer, como o fariseu disse, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse sujeito que vai para a televisão fazer esses absurdos. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse sujeito que usa as oportunidades que tem para fazer esse tipo de bobagem. E aí você diz, meu Deus, eu sou o fariseu. Então, o discípulo, entre todas as inconformações que ele deve ter, ele tem de ser inconformado consigo mesmo o tempo todo. Porque eu estou aquém do que eu deveria ser, eu estou aquém do que eu deveria viver, eu não amo como eu tinha de amar, eu não sirvo como eu tinha de servir, eu não abençoo como eu tinha de abençoar, eu não mostro Jesus como eu tinha de mostrar, eu sou um miserável, eu sou um miserável, eu sou um miserável. Ah, se Jesus não tiver piedade de mim. Porque senão eu realmente corro o risco de me comparar com os maus. Todos nós corremos. E aí, perto dos maus, a gente vira herói. Mas o nosso padrão não são os maus. O nosso padrão é Jesus Cristo. E aí, diante de Jesus Cristo, tudo que eu consigo dizer é: eu sou um miserável. Eu sou um miserável. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E tudo que eu consigo dizer para Jesus como discípulo é: me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Não desiste de mim. Não desiste de mim. Eu sei que eu estou aquém. Não desiste de mim. Tem piedade. Para a glória do teu nome, tem piedade. Então, eu acho que o inconformismo do discípulo é consigo. Para começar. I want to, again this week, make an appeal to have you look at this book, Radical Disciple, by John Stott. Part of our work at Call to Disciple is to move beyond church programs. A lot of times what happens in the American culture is that we get so caught up with doing church. And one of the things that John Stott and the Call to Disciple in our work has really emphasized is that the Lord has a call on our lives to depth. John Stott said when he looked at the church, the one thing that really probably stood out more than anything else is that the church is suffering from growth without depth. That what's happening inside of us is that we are not looking like the Christ that we proclaim. And this is really the difference.
So many of us in our culture focus on purpose and mission and direction. We live in a fast food culture that we want to get so that we can go. And yet what the Lord wants to do in us is to build identity in Christ. He wants to go to the roots. He wants to do a work inside us. And that takes time. It takes commitment. It takes intentionality. And although I understand that people have got places to go and people to see and all kinds of activities, the Lord Jesus Christ is calling us to follow him. We've been doing a sermon series at Apostles, and you can connect this back to our Call to Disciples store and find these sermons. But we're actually walking through this book week by week, because what we're really seeing is that it's not just simply whether we are believers in Jesus, it's whether we're followers. He's calling us to a new life in him, and that's how we impact the world. I'm confident that what the Lord is calling us to in our day is to stand with those who suffer, to go to those who are in need, to bear fruit to his kingdom to those who know that they need Jesus Christ. But that starts with us. Are you being discipled? Are you walking with Jesus? Are you what John calls a radical disciple? That's what we're looking at in this ministry. This weekend, I'm headed out for a men's retreat at Apostles in Raleigh, North Carolina. We're trying to get out once a month to come encourage churches with resources and coming alongside to really put the vision of the gospel at the center of who we are in our churches and in our lives. We're not going to impact the world until we are living that life that Jesus Christ calls us to. Are you living that life? You'll find this blog this week and the blogs on the calling in Christ that we're looking at now on this same theme. Get the book, journal through it, listen to the sermons if that's a help. Go with us, call us, and be in dialogue with us. We thank the Lord for you this week, and the question is this for the week: are you growing with depth in Jesus Christ? Are you following him with all that you've got? That's his desire for us in Jesus Christ. God bless you. Thank you for being on this blog site. Talk to you soon. Ted Burnham, ele cita um ponto que vamos levar no segundo slide, que é a questão maturidade. E eu queria colocar a mesa aqui. A igreja está sofrendo de crescimento sem profundidade, ele diz. Na visão dos convidados, vocês enxergam isso na igreja brasileira? Não, eu não. Aliás, eu não concordo com nada disso aí. Eu não concordo em nada que começa com o termo eu. Não concordo com nada que começa com o termo nós. Não concordo com nada que comece com um imperativo para mim. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Ninguém faz nada para Deus. Ninguém faz nada para Deus. Ou Deus faz tudo em nós, ou nada será feito. Qual é a minha parte? Ficar onde o Espírito Santo me botou. Que isso é conversão. A fé cristã, como eu costumo dizer, não é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. O próprio Jesus Cristo disse isso quando escreveu as 7 igrejas. Ele escreveu as 7 igrejas, mas falou só para um grupo. Qual grupo? Os que têm ouvidos para ouvir. Os que têm ouvidos para ouvir.
Quem é da igreja é discípulo. Quem não é discípulo não é da igreja. Então a pergunta não é você está, a pergunta é Jesus está? Jesus está atraindo você? Jesus está deixando você inquieto? Jesus está mostrando para você as suas falhas? Jesus está dizendo para você que você está inadequado? Jesus está convencendo você de que você não pode? Jesus está fazendo você cair de joelhos? Não. Então você não tem ouvidos para ouvir. Que pena. Eu não acredito. Eu discordo do Stott. Eu discordo do Stott quando o Stott diz que santificação é papel do homem. Eu discordo. Isso aqui, salvação é um milagre. É um milagre. É um milagre. Sem mim, nada podeis fazer. Então não adianta eu dizer para o sujeito, você tem de crescer em Cristo. Você não pode crescer em Cristo, é Cristo que tem de crescer em você. Você não pode crescer em Cristo, é Cristo que cresce em você ou você está perdido. Isso não existe. É nisso que eu penso que a igreja tem incidido, é por isso que nós viramos essa pantomima, esse arremedo, porque todos nós começamos a conjugar o verbo ser, e o verbo ser só pode ser conjugado por Deus. Nós só podemos conjugar o verbo estar. O verbo ser só pode ser conjugado por Deus. Então, eu não acho que a igreja brasileira não está acontecendo nada com a igreja brasileira, porque nem existe igreja brasileira, existe a igreja que está no Brasil. Não existe igreja americana, existe a igreja que está nos Estados Unidos. Se é americano, é ser dos Estados Unidos. Isso não existe, nada disso existe. O que existe é o movimento evangélico, o movimento romano e o movimento ortodoxo. O movimento evangélico está crescendo sem profundidade. O movimento romano está desesperado e o movimento ortodoxo está morto. É isso que existe. A igreja é de Jesus. Os que são da igreja estão caindo de joelhos. Os que são da igreja estão se arrependendo. Os que são da igreja estão entrando em angústia diante de Deus e dizendo, tem piedade de nós. Os que são da igreja estão sendo movidos pelo Espírito Santo a uma vida de arrependimento. Não há nada que eu possa fazer, nem por mim, nem pela igreja. Eu tenho de ficar onde o Espírito Santo me colocou. Todas as vezes que eu digo, a fé cristã é subir uma escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. As pessoas me perguntam, e eu faço o quê? Fica onde o Espírito Santo te pôs. Ele pôs você de joelhos no degrau, numa profunda sensação de humilhação, numa consciência profunda de impotência, numa rendição absoluta ao Espírito de Deus. Fica aí. E o Espírito de Deus conduzirá você. O Salmo 23, que nós todos gostamos, ele não diz,
o Senhor me dará todas as condições. Ele diz, o Senhor me leva, o Senhor me faz, o Senhor me leva aos pastos verdejantes, o Senhor me leva às águas tranquilas, o Senhor me conduz pelo caminho de justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque o Senhor me conduz com o seu cajado e com o seu báculo. O Senhor estende diante dos meus adversários uma mesa para mim. O Senhor faz o cálice transbordar, e certamente bondade e misericórdia me seguirão. E habitarei. Fica onde o Espírito Santo colocou você. Então, não acho que a igreja esteja crescendo. A igreja não é crescida, a igreja é reunida. O Espírito Santo está reunindo a igreja de Deus desde os tempos em que o Pentecostes aconteceu. Quando ele terminar de reunir a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo vai embora. Nós temos de abandonar a nossa vaidade de pregadores, de mestres, de profetas, de evangelistas e de apóstolos. Isso é serviço que não é feito nem com a nossa força, nem com a nossa capacidade, nem com a nossa inspiração, nem com nada nosso. Nós estamos participando de um milagre. A Trindade está nos salvando. A Trindade está nos salvando. Não tem nenhuma crítica ao irmão. Eu sei de quem eu estou falando. E tenho por ele um mais profundo respeito, e assim como ao ministério chamado para ser discípulo. Tenho mais profundo respeito por esse movimento. Mas estou falando do erro em que todos nós estamos incorrendo. Todos nós. Nós continuamos usando a primeira pessoa do singular. Nós continuamos conjugando o verbo ser. E esse é um erro em que todos nós estamos incorrendo. Então a gente não se rende. Ou não fica rendido, porque na verdade o Espírito Santo nos venceu. Eu não me converti a Jesus, eu fui convertido. O Espírito Santo me venceu. E eu caí de joelhos reconhecendo a minha impotência, a minha insignificância e o meu desespero existencial. Eu fui vencido. Eu tenho de ficar aqui. Então é isso que eu penso, eu não concordo não. Eu fiquei com dúvida. Não que você duvide, é só uma dúvida. Eu queria que o Ari me ensinasse melhor. Se eu fiquei com dúvida, acho que você também ficou de alguma forma. Mas é possível que vocês não tenham coragem de perguntar, então eu vou perguntar eu. A maturidade e a reunião da igreja. Eu acho que quando ele fala de maturidade, ele fala de que a gente nasceu e é um bebê. E maturar é amadurecer, ir crescendo, conhecendo. Nós estamos falando de discipulado e nós mesmos falando sobre os ministérios que você citou. Ensino, profético, o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo. Eu acho que quando fala de maturidade ali, Ari, eu não sei, eu fiquei confuso com a sua fala. Fala de uma igreja que de repente nasceu, ou de um discípulo que foi convencido pelo Espírito, veio, mas ele é um recém-nascido. Esse recém-nascido ele tem que amadurecer para se tornar o irmão mais velho, que você falou dele ontem, que vai ensinar o irmão mais novo que está chegando. Então a ideia da imaturidade na minha cabeça é a realidade de sermos o irmão mais novo, sem termos irmãos mais velhos para nos ensinarem.
E aí a gente fica na meninice existencial, espiritual, constantemente. Você não acha que a igreja que está no Brasil não vive essa meninice? Não. Eu acho que a igreja que está no Brasil é a igreja que está ouvindo Jesus. E a igreja que está ouvindo Jesus está crescendo. Em graça e sabedoria. E isso está acontecendo porque são pessoas que têm ouvidos para ouvir. Ou seja, quando eu olho para nós todos que estamos sentados aqui, e olho para os caras que a gente sabe que estão errados e que tem muito mais do que nós temos, eu pergunto, por que nós não estamos como eles? Ali, Por quê? o pessoal não ouviu. Hã? O pessoal não ouviu. Coloca o microfone. Então, quando eu olho para nós aqui, vou usar a gente aqui como exemplo, e olho para os outros caras, nós não somos os únicos caras que falam para a igreja, tá certo? Tem um bocado de outro cara falando. Falam com muito mais recursos do que nós, falam com muito mais dinheiro do que nós, falam com muito mais possibilidade de ser ouvido do que nós, do ponto de vista da extensão dos instrumentos que eles têm na mão e que nós não temos. Eu fico pensando, com as coisas que nós todos aqui temos, e outros como nós, em todo o Brasil, nós podíamos estar na mesma posição. Nós podíamos estar com os mesmos recursos e até com a mesma mensagem. Eu acredito que Então, não. por que nós não estamos? Não é mérito nosso. Não é mérito meu. Eu não sou melhor do que eles. Não é mérito meu. Nós estamos assistindo um milagre. Eu não sei explicar o milagre. Por isso que é milagre. É um milagre. É um milagre a gente está pregando contra nós o tempo todo. É um milagre. Tem alguma coisa acontecendo, não tem a ver conosco. Tudo que eu estou dizendo é que eu não posso em nenhum momento fazer nenhum movimento que a glória não é para a glória de Deus, é que a glória não seja de Deus desde o início. Não é que eu faço o que eu faço para a glória de Deus. Eu faço o que eu faço por glória de Deus. Porque Deus decidiu manifestar a sua glória. Deus decidiu santificar o seu nome. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Eu vou santificar o meu nome. Eu vou reivindicar a santidade do meu nome. E para santificar o meu nome, eu vou tirar o coração de pedra e vou pôr um coração de carne. Para santificar o meu nome, eu vou escrever as minhas leis nos vossos corações em fogo. Para santificar o meu nome, eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. Para santificar o meu nome, eu vou mudar vocês. Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Então, não está acontecendo apenas para a glória de Deus. Está acontecendo por glória de Deus. Então, na verdade, eu falo, assim como cada um de nós fala, aquilo que o Espírito Santo fala por nós. Eu espero que seja assim sempre. Mas, como o próprio Neil disse na mensagem dele, a questão não é o que eu falo, é o que você ouve. E se você não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, não importa como eu fale. Não importa se eu plante bananeira aqui. Você não tem ouvidos para ouvir. Nós estamos falando de um milagre. Nós confundimos a igreja com o movimento.
A Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou para a igreja para apresentá-la a si mesmo sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa igreja que Jesus diz que vai apresentar sem mácula, sem ruga e sem defeito, eu não consigo ver porque eu estou no movimento. Mas Jesus não está no movimento. Jesus está na igreja. A igreja não é o movimento evangélico. A igreja não é o movimento romano. A igreja não é o movimento ortodoxo. A igreja é os caras que nascem por milagre, não da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Foi isso que as Escrituras ensinaram o tempo todo. Nós achamos que as pessoas podiam se converter, mas as pessoas só podem ser convertidas. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Não são as pessoas que se convencem. Ninguém pode se converter, ou é convertido ou não é. Então, se Jesus Cristo está edificando e sacrificou-se para edificar uma igreja sem mácula, ela está sem mácula. Aí você pode dizer assim, mas e todas as exortações de Paulo, e todas as exortações de Pedro, e todas as exortações de João? Na minha leitura, eles estão pontuando o que é a igreja e o que não é. Eles estão avisando ao movimento. Os da igreja são assim. Os filhos de Deus são assim. Os salvos andam assim. Eles estão pontuando. Eles estão usando, porque é o Espírito Santo quem está falando, eles estão usando a mesma lógica que Jesus vai usar no final. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que ele está dizendo? Ele está pontuando. Está pontuando. Quem tem ouvidos, vai ouvir. Quem não tem ouvidos, não vai ouvir. Nós estamos diante de um milagre. Então, eu acho que nós todos aqui, e muitos outros que não estão aqui, até por motivo de limitação física, estão sendo instrumentos de Deus, por graça de Deus e por glória de Deus, para pontuar aos movimentos que se autodenominaram igreja. Os movimentos se autodenominaram igreja, não tinham esse direito. Não tinham. Nem os romanos, nem os ortodoxos, nem os protestantes. Nenhum de nós tem o direito de se autonomear igreja. A igreja de Deus, só Deus conhece. Mas nós temos de nos nomear como segmentos da igreja. Movimentos a partir da igreja. Porque a igreja é una, é santa e é indivisível. E é universal. Então, tá bom, tá feito, é a história, tá feito. Qual é o nosso papel? Nosso papel é de pontuar. Eu não tenho, e espero que eu nunca tenha. Eu luto para não ter. Peço, imploro a Deus que nunca permita a mim a tentação de achar que foi porque eu falei. Você viu que você falou? Aí eu tenho de dizer, e você parou para prestar atenção no que eu falei? Você não devia ter ouvido. Você devia ter dito ali, não é o Espírito Santo que está falando.
como diz o Júnior, me liberta. Se não é o Espírito Santo que está falando, me liberta. Então, eu não quero ser injusto, muito menos com o Stott, nem com os chamados para ser discípulos. Não quero ser injusto com eles. Eu sei o que eles estão tentando fazer, o que todos nós estamos tentando fazer. Só que eu não quero passar a ideia. Eu entendo que é minha responsabilidade diante de Deus. Não posso passar a ideia de que seja lá o que for, não é por glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar e Ele disse: santificado seja o teu nome. E não disse, Senhor, nos faz santificar o teu nome. Porque é o que o Senhor disse para Ezequiel, no capítulo 36. Eu vou santificar o meu nome. Eu vou santificar o meu nome. E ainda disse, não é por causa de Israel que eu faço isso, não é por amor a vós, Israel, que eu faço isso. É pelo meu nome. Então as coisas não são só para a glória de Deus, elas são por glória de Deus. Por isso que é o milagre da glória de Deus. Por alguma razão, Deus decidiu que ia ser glorificado em nós. Então eu não quero ser injusto, eu sei como o Espírito Santo usa cada um de nós nos seus dons e ministérios. Mas é por glória de Deus. Porque só se for por glória de Deus, será para a glória de Deus. Sem dúvida, né, que assim, justamente porque aqui ninguém duvida, esse fórum é importante para que a gente discuta as nossas dúvidas, né? Por isso que esse debate é importante, porque a igreja precisa dessa discussão e a gente precisa dessa avaliação, desse enfrentamento das coisas que a gente diz que crê e confessa, e muitas vezes a gente não depura isso, né, na sua profundidade. E é isso que vai gerando na gente uma certa imaturidade, que eu creio que volta na questão lá do conformismo. Há uma certa conformidade, na medida que a gente não tem coragem de discutir isso assim, na profundidade necessária. E é quando o Neil fala, né, que fica uma dúvida e o Ari fala que não concorda, esse é o momento da gente refletir sobre isso, né, e entender, meditar. Esse é o exercício da meditação. Eu particularmente creio, e esse é o entendimento, né, a praxis aqui, talvez a grande confusão na nossa vida foi onde nós colocamos a nossa natureza. Quando João viu a glória de Deus, lá na revelação de Patmos, na ilha de Patmos, ele viu a glória de Cristo e ele viu a glória de Deus na pessoa do Cordeiro. A primeira sensação que ele teve é de que ele ia morrer, de que essa perspectiva da glória iria destruí-lo completamente. Então, Jesus coloca a mão sobre ele, né? Jesus glorificado coloca a mão sobre ele e afugenta dele o temor. Diz, você não precisa ter medo, eu sou o princípio e eu sou o fim. E eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou onde as coisas começam e eu sou onde elas terminam. Essa é a segurança que nós temos. Nós precisamos ter essa segurança. E precisamos ter essa segurança para entender que nós somos o meio. Aí está a nossa parte. Nós somos a mídia, o meio. Quando Deus diz que faria a gente em Cristo, né, e Ele é o homem, quando Deus falou de fazer o homem, é artigo singular definido, e esse homem seria Cristo. Cristo é o homem, nunca foi Adão, nunca foi a minha natureza humana. Sempre foi a natureza divina em expressão humana. Sempre foi o homem perfeitamente harmonizado com aquilo que é a natureza e os atributos de Deus,
e expresso de maneira plena numa forma humana. Então, Deus não disse que faria um homem. Adão, como Paulo diz, ele não era o homem. Adão era a semente da humanidade daquele que seria o homem. Ele era o primeiro Adão. Ele era a alma vivente. Mas agora, em Cristo, todos aqueles que ouvem, todos os que ouvem e são movidos pelo Espírito, são com Cristo. E às vezes a gente fala de Jesus Cristo como se ele fosse uma outra pessoa, e não como se nós fôssemos a mesma pessoa com ele. Esse foi o grande dilema dos discípulos, dos apóstolos, lá no início. Os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, eles ficaram confusos, porque Jesus agora está trazendo uma revelação que até então eles não entendiam. Eles entendiam Deus com, mas eles não entendiam Deus em e através. E às vezes, por uma certa comodidade da nossa parte, nós também não queremos entender, porque isso mantém nossas desculpas. Nós nos explicamos no fato de que Deus é com, e eu ainda tenho a opção. Eu não tenho opção. Se Deus é em, eu não tenho opção, porque é o que eu sou. É uma natureza que se impõe sobre a minha natureza, é uma experiência sobrenatural. Mas eu também não posso ter o falso pudor de achar que não é em. De modo que quando eu sou exercitado na plenitude desse amor, tal qual Deus é, nós somos nesse mundo. De modo que na medida em que as promessas de Deus e a palavra de Deus vai sendo consolidada no meu entendimento, e nós vamos sendo aperfeiçoados, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos seus verdadeiros representantes, e as pessoas podem ver a Deus através de nós. E talvez seja isso que a gente inconscientemente não queira, porque isso nos isenta de responsabilidade. E nós transferimos para Deus toda a responsabilidade, porque não queremos ser a sua mídia, quem o traduz na sua melhor forma. Porque agora, Cristo no mundo somos nós. Nós somos o seu corpo. Nós não estamos no seu corpo. Nós não nos associamos a Jesus. Ou nós somos quem Ele é, ou nós não somos nada. Ou de fato Cristo é em nós, ou não existe uma relação de contato. Eu não posso ter com Jesus uma relação de contato, de percepção, de observação. Ele não é o meu Senhor, Ele não é o meu Salvador sem ser o meu Senhor. Ele não me salva, Ele não faz por mim sem ser em mim. E agora isso é uma unidade. Então, agora nós temos uma relação de fato e uma representação. Então, isso é um desafio para a nossa maturidade. Porque nós somos essa mídia, nós somos essa imagem segundo uma semelhança. Porque agora a perfeita imagem de Deus se revela em Cristo, que também somos nós. Porque nós somos um com Ele. Porque quem recebe a Ele, recebe o Pai, e é um com Ele, tal qual Ele é um com o Pai. E agora como é que você desmembra isso? Então eu não posso falar de uma revelação de Deus sem que isso inclua a nossa responsabilidade como seus legítimos representantes. Então há um lugar onde nós podemos dizer nós e eu, se isso não for o princípio nem o fim. Eu não sou o princípio e eu não sou o fim, mas eu sou o meio. Porque quando o Espírito diz à igreja e a igreja ouve o que o Espírito diz, o que o Espírito diz? Quem? O nosso problema é que nós estamos tão voltados para as nossas carências que nós estamos ouvindo a voz do diabo. E o diabo nunca diz quem, o diabo sempre diz o que e quando. E porque nós estamos movidos pelas carências, nós estamos sempre falando com Deus do que e quando. O que nós queremos, o que nós precisamos e quando é que Ele vai fazer isso. Mas Deus não quer conversar conosco a respeito de que e quando. Deus quer conversar conosco a respeito de quem, onde e como. E o quem somos nós. Então, quando o Espírito disse a Isaías, quem? Ele disse, eu. Mas aí esse eu não é princípio, nem fim. É o nós, na consciência de que nós somos apenas um meio. Porque é disso que o justo vive, de saber que ele é o meio. E que ele é responsável em ser essa resposta. O nosso problema é que a gente sempre fala com Deus, e eu sou o princípio e o fim.
E Deus é o meio. A nossa fé humana, a nossa fé natural, consumista, fez de Deus o meio, e eu o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim da minha fé, e o Deus é o meio que eu encontrei de alcançar o que eu desejo, Deus do princípio, e quero no fim. Então a minha fé é para que Deus trabalhe para mim. Não, a minha fé é para que eu trabalhe para Deus. A minha fé não move a mão de Deus. E a fé nunca foi para mover a mão de Deus, mas a fé sempre foi para mover a minha mão. E essa mão é encarnada. Essa mão tem nome. É a mão do Paulo Júnior. E as pessoas não verão as obras de Deus para glorificarem a Deus. Elas vão ter que ver as minhas obras. As pessoas vão ter que se contentar em ver as obras da igreja. Porque a igreja hoje na terra, como Cristo é, a igreja é a encarnação visível do Deus invisível. Nós vemos o invisível para que o mundo veja o visível. E para que o mundo, vendo o visível, seja liberto da sua incredulidade e possa viver pela fé como nós vivemos a partir do invisível. Então nós somos esse meio de materialização das realidades invisíveis e das realidades visíveis. Somos nós que materializamos as realidades espirituais, mas somos nós. E Deus faz isso em nós para que nós façamos isso pelo mundo. Então nós somos a fronteira entre o que não se vê e o que se vê. O mundo não entende o que não se vê, nós entendemos. E para que o mundo seja liberto da sua incredulidade, nós vamos traduzir as realidades invisíveis em visíveis. E quem vai fazer isso? Nós. E eu só vou poder dizer eu, porque eu vou saber que eu sou eu, nós. Porque eu sou meio, eu não sou nem princípio nem fim. Não há eu. Porque eu não sou princípio e fim de nada. Eu só existo na perspectiva de que eu sou uma mídia. E como mídia, eu tenho que ser a melhor tradução que Deus quer fazer de si mesmo. E não Deus ser a melhor tradução que eu quero fazer de mim mesmo. Qual é a melhor tradução que Deus quer fazer de si próprio através de mim? E aí a mim. Eu respondo por isso. E talvez a gente não consiga ser maduro, porque a gente transfere para Deus toda a responsabilidade. Não, Deus tem toda a autoridade, a soberania dele e a vontade é dele. Mas a resposta, o responsivo, o responsável somos nós. Porque sendo ele princípio e fim, e se toda a responsabilidade fosse dele, então não haveria por que ele nos cobrar alguma coisa no dia do juízo. Então, se alguma coisa não der certo, toda a responsabilidade é dele. Ele garante que as coisas serão exatamente como ele sempre disse que seriam. E por quê? Porque ele vai trabalhar a nossa responsabilidade. Nem que para isso ele tem que enfiar um anzol no nosso nariz. Nem que para isso ele tem que nos vergar até não sobrar nada de orgulho em nós. Nem que para isso ele tenha que nos matar. Mas ele vai fazer com que a gente seja o que ele disse que nós seríamos. E ele disse que nós seríamos responsáveis. Ele disse que nós responderíamos à sua voz. E ele é convincente o suficiente para isso. Então há um convívio dessa questão. O que não me deixa a opção, isso não é uma alternativa. Ser a resposta não é uma coisa que eu... Um dia um cara estava viajando de avião e a aeromoça perguntou para ele, o senhor vai jantar? Ele falou, quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Então Deus fala conosco e a gente pensa que Ele está oferecendo para nós peixe, carne ou frango. Deus não está nos dando uma alternativa. Ou obedecemos ou morremos. Isso não é uma opção. Isso é uma decisão de nos submetermos. E Deus pergunta como quem manda. E não manda como quem pergunta. Ele está dizendo, e aí? Quem vai? E aí por espírito de submissão, e não como quem tem opção, eu digo, somos nós. Nós somos a sua mídia. E vamos nos esforçar para ser a mídia mais autêntica que nós podemos ser.
que o Senhor diz que nós podemos ser. Nós queremos ser a perfeita imagem. E aí, transformados pelo poder do Espírito Santo, nós vamos nos tornando dia a dia na perfeita imagem de Deus. Mas nós somos o meio. Não temos autoridade para decidir o princípio e nem temos autoridade para decidir o fim. A nossa fé não é para mover a mão de Deus, a nossa fé é para mover a nossa. Para que assim como a gente viu a dele se movendo, a nossa se move igual. Somos só sua mídia, só seus imitadores. Mas é o que nós somos. Nós somos a luz desse mundo. Mas somos uma luz que ilumina e nós somos seres luminosos para que isso sensibilize gente cega. Gente que andava em trevas e que não via luz. Mas nós temos essa responsabilidade. Nós não podemos transferir isso para ninguém. Nós respondemos por isso. Nós somos responsáveis por isso. E talvez a igreja viva essa imaturidade porque ela não quer ficar nesse meio. Ela quer sempre ficar na condição de que ela pede, Deus faz. E nós não estamos aqui para pedir outra coisa para Deus. Todas as nossas orações deveriam se resumir numa única coisa. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. E que venha sobre nós o teu reino. Porque teu é o domínio, poder e a glória para sempre. O pão está dado. O pecado está perdoado. E nós estamos livres do mal. Uma vez que não falta pão, uma vez que não falta perdão, e uma vez que não falta segurança, então qual é a dúvida? Por que nós não somos responsáveis? Por que a gente não é o meio de revelação? Isso é tão forte na nossa vida, eu não quero estender mais, que nós conseguimos transformar a oração do Pai Nosso numa inflexão petitória. A gente ora a oração do Pai Nosso não como quem crê, mas como quem duvida. A gente ora não como quem tem, mas como quem necessita. Quem disse que a oração do Pai Nosso era para ser orada como quem necessita? Como quem pede pão. E não como quem administra pão. É uma inflexão carente. A gente ora assim, ô Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu vou falar a mesma frase. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É só uma inflexão. Uma é a inflexão de quem carece. Outra é a inflexão de quem conhece. E é responsável pela administração desse pão. Pai, perdoa-nos. Pai, perdoa-nos assim como temos perdoado. É uma realidade, é uma constatação. É uma declaração de responsabilidade e consciência. Nós estamos nesse lugar de hoje representar de maneira visível, materializada, o que o reino de Deus é. Nós somos essa resposta. Deus fala, o Espírito fala e nós respondemos. Eis-nos aqui. Que se faça a tua vontade através de nós. Que se cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade, que seria feito através de nós. O princípio e o fim. Só um minuto, eu vou pedir para os convidados respeitarem os 5 minutos para todos terem a oportunidade. Eu tenho muitas perguntas também para fazer dos internautas aqui e chegaram do público da plateia, tá bom? Então, não, pode ir, não, pode ir. Maurício? O Maurício e o Neil ainda também tem um... Ok. Na verdade, eu só quero pontuar aqui um texto. Eu confesso que eu me sinto bem constrangido de falar de maturidade e não me sinto em condições de falar, não me sinto em condições de crescer em maturidade. Quando eu penso que estou crescendo alguma coisa, eu vi que as mesmas questões do passado voltam
E aquilo que o Ari falou, se não for Jesus mesmo controlando a minha vida, não tem jeito. E eu só queria pontuar que a caminhada da maturidade para mim é uma caminhada parecida com a caminhada de sermos pessoas de esperança. Eu falo muito de esperança, primeiro porque pensando em esperança para a minha vida, porque às vezes eu olho para mim e entro em desespero. E segundo, esperança olhando a situação ao nosso redor. Não consigo deixar de citar exemplos do meu trabalho. A gente trabalha com pessoas em situação de sofrimento e vulnerabilidade. Então, quando eu vi em Burkina Faso centenas de crianças sendo escravizadas, como eu vi, e eu tenho a tendência a perder a esperança, ou para não pegar um exemplo tão longe, quando eu vi numa cidade rica do sul do Brasil, uma criança que tinha sido abusada sexualmente no próprio seio intrafamiliar, uma família pobre, e o pessoal lá dizer que ela ia ter que esperar 7 meses até conseguir um atendimento com uma psicóloga, e a tendência de perder a esperança, olhando para mim, olhando para aquilo que a gente tenta fazer, eu vejo Paulo falando aos romanos, e eu acho que a caminhada da maturidade é a caminhada da esperança. Esperança não como alguma coisa que a gente pega, mas como uma coisa que está profundamente arraigada em nós. Nós somos pessoas de esperança. Aí é como mais ou menos aquela parábola das virgens nécias e prudentes, né? As nécias chegam, me dá o azeite. Não, agora não tem azeite para você. Não tem como pegar azeite. Ou você tinha ou não tinha. Então a esperança no nosso coração, a maturidade é isso, ela é forjada, ela é formada. E a caminhada é uma caminhada bem impopular, eu diria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Interessante que o subtítulo na Bíblia é os frutos da justificação pela fé, né? Essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso é milagre, né? Ele fala. Se gloriar nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, quer ser uma pessoa de esperança? Esperança não como quem espera um ônibus no ponto. Esperança como a alegre expectativa das coisas boas que Deus tem para nós, como um olhar constante para Deus. Tem um caminho. O caminho é tribulação, paciência, experiência, esperança.